Boa noite, meus irmãos. Graça e paz, tudo bem? Estamos aqui iniciando mais uma live. Vou convidar o nosso pastor. Não tá querendo baixar? Eu tô ouvindo um pouco daqui. Boa noite, irmão Rives. Boa noite, Fernando, missionário Fernando, Guilherme, Eliane. O pessoal começa a iniciar aqui. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por mais uma live, por estar aqui mais uma vez. Agradecer a confiança da nossa Convenção Batista Goiana em nos passar, né? Nós estamos aí em plena campanha de missões estaduais. Eu quero agradecer a Deus pela vida do nosso presidente, pastor Carlos Henrique. Agradecer. Boa noite, pastor. Seja bem-vindo. Graça e paz. Boa noite, Elton. Graça e paz. Tudo bem, né? Amém. Estou aqui, pastor, em primeiro lugar, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, né, de estar representando a nossa Convenção Batista em lives oficiais da nossa campanha de missões estaduais. Nós estamos em plena campanha de missões estaduais. E eu quero agradecer a Deus e louvar a Deus pela vida do nosso presidente da CBG, da nossa convenção, pastor Carlos Henrique. E gostaria também de agradecer a Deus pela vida do nosso gerente de missões estaduais, né, que está aí nessa luta, nessa campanha, o pastor Samuel Martim, pela confiança, né, de estar aí nos dando a direção para a gente possa realizar essas lives, né, e principalmente para que a gente possa conhecer o nosso campo missionário aqui no estado de Goiás. O pessoal já começou a entrar, quero agradecer o Valdeci, né, a Luísa, o Marcão, a Jaqueline, todas as pessoas que estão entrando aqui, iniciando a nossa live. É um prazer hoje estar conhecendo mais um pouco do nosso campo missionário. Nós temos muito trabalho batista sendo realizado, diversos missionários que alguns recebem ajuda da nossa convenção e a grande maioria faz um trabalho totalmente voluntário, né? E por amor à obra. E a gente fica muito feliz, né, em saber quantas pessoas têm trabalhado, tentando e cuidando de pessoas no estado de Goiás. Pastor, o nosso tema da nossa campanha de missões esse ano é Eu mais Você, na missão de avançar no cuidado em Goiás. E a nossa divisa fica lá em João 13:35, que a palavra de Deus diz assim: nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E eu fico, pastor, pensando, nós vamos falar agorinha, né? O senhor vai falar com muita propriedade sobre o Ministério Pão e Vida. Quanto amor, né, tem que se ter para poder fazer um trabalho como o de vocês, né? O pastor Flávio, até quero avisar a todos aqui que, infelizmente, não deu o pastor Flávio estar conosco essa noite, está lá cuidando da mãezinha dele e pediu desculpa para vocês, mas o pastor Luiz Aurélio estará muito bem representando aqui o Ministério Pão e Vida. Eu quero, antes de passar a palavra para o senhor, agradecer a Deus pela sua vida, né? Pela sua disposição, pelo trabalho de vocês. A gente sabe que não é fácil, mas o Ministério Pão e Vida, a gente vai começar a falar daqui a pouco, ele é uma casa terapêutica. Boa noite, pastor, seja bem-vindo. O que é o Ministério Pão e Vida? E que Deus abençoe sua vida, da sua família. Está com a palavra. Amém, irmão Elton. Eu parabenizo a Convenção Batista Goiana pela campanha desse ano, realmente muito criativa e aproveitando bem a questão da pandemia, né? Divulgando essa questão aí, fazendo essas lives muito bem instrutivas, reuniões produtivas. Louvado seja Deus por isso, pelo seu trabalho, Elton, nessa liderança também aí, aquilo que você tem feito e a todos os Amém. líderes. E, de fato, como você disse, é muito amor por almas para poder fazer o trabalho missionário. Tantos missionários que estão no campo, à frente de igrejas, como vocês estão aí na parte operacional. Se não for por amor, isso não funciona. Por isso que tem que avançar por amor a almas, como você leu o texto aí. E Põe Vida é uma prova disso. Põe Vida, ele nasceu exatamente com esse propósito, de amar pessoas que estão jogadas aí à margem da sociedade. Sim. Pessoas que perderam a noção do que é amor, do que é um abraço, do que é uma palavra amiga, do que é um aconchego de família, o que é uma casa. A Vida nasceu com esse propósito
e está aí servindo ao Senhor nesse propósito de atender ou de estender a mão àqueles que não têm uma mão para ser estendida para eles. Ou é a mão de Deus estendida àqueles que precisam. Sim. Pastor, eu quero agradecer a todos que estão entrando aqui, Ana Paula, Gontijo, Souza, o Adelso, né? O Marcos Cruvinel, nosso amigo policial civil, a Rosina, Valdeci, várias pessoas, amigos nossos, estão entrando aqui, a Verinha, Keilon, pastor Keilon, a irmã lá do Santo Dumont, Gontijo, né? O Manuel, enfim, quero agradecer a Deus, a Nilza lá da Segunda Igreja, nosso amigo Vinícius, a Eleni Pires, a Nila, né? Enfim, agradecer o Danilo Fabiano, delegado de polícia, meu amigo, Frederico, policial civil, enfim, nós temos vários amigos aqui, policiais, guardas civis, irmãos da nossa Igreja Batista. E, pastor, eu gostaria de perguntar para o senhor, para esclarecer melhor para a gente sabe que a gente vive um momento hoje de pandemia, mas tem uma coisa que aflige muito as nossas vidas, que são as drogas, né? Nós sabemos que tem as drogas lícitas e ilícitas, e todas elas têm tirado aí a comunhão das pessoas em casa, principalmente da família. E eu gostaria de saber do senhor o seguinte, o que é o Ministério Pão e Vida? É uma comunidade terapêutica, certo? E o que ela faz, quando que ela foi criada, qual que é o objetivo dessa comunidade terapêutica? Já tem quantos anos que ela existe aqui em Goiânia? Qual que é o local dela? Fala pra gente um pouquinho quando que foi criada essa comunidade terapêutica aqui em Goiânia. Ok, Elton. O Ministério Pão e Vida, de fato, é uma comunidade terapêutica. Esse nome antes era Casa de Recuperação, né? Não é uma clínica, é uma Casa de Recuperação. Só que a nomenclatura mudou e se existe que seja chamada de comunidade terapêutica. E ela surgiu para atender necessidade desse pessoal que não tem aonde recorrer. O Ministério Pão e Vida, ele nasceu em 2004, 2005, nas rodovias. 2007, a gente estava rodando a rodovia. A Casa de Recuperação, a Comunidade Terapêutica Pão e Vida para acolhimento, foi no dia 13 de agosto de 2009. 13 de agosto de 2009, acolhemos o primeiro interno. E desde lá nós estamos trabalhando ativamente, a casa cresceu demais, hoje temos uma chácara com capacidade para 32 internos, a gente chegou até 40 e poucos internos, a vigilância foi lá e podou, e a gente está sobrevivendo no meio de tantos desafios dessa pandemia, com a graça de Deus, continuando realizando nosso trabalho. O Ministério Pão e Vida ele nasceu para atender basicamente moradores de situação de rua e andarilhos de rodovia. São essas pessoas que estão já perdidos, ou sem esperança nenhuma, ou sem nenhuma possibilidade de levantar sozinhos. Eventualmente, ou por atendimento a igrejas, a pessoas que são parceiras, a amigos, a gente atende dependentes químicos, alcoólatras, mas nosso público-alvo é morador em situação de rua, é morador de rua, que a gente chama, e andarilho de rodovia. E a gente tem trabalhado ativamente nessa área aí para atender esse pessoal de acordo com o que Deus tem nos capacitado e nos dado condições. Amém. Pastor, se alguém estiver nos assistindo agora, tem alguém com algum problema de drogas na família, a minha pergunta é o seguinte, como que faz para a pessoa entrar? Como que é feita essa triagem? Qualquer pessoa pode entrar lá? Existe um critério? Como que é feita essa triagem para que a pessoa possa participar desse tempo lá? E quanto tempo que é feito esse tratamento? De que forma? Explica um pouquinho para a gente como que é feito essa triagem para que a pessoa possa iniciar ali o tratamento nessa comunidade terapêutica. Um diferencial do Ministério Pão e Vida é exatamente a facilidade para a pessoa entrar. A gente deparou com dificuldades em comunidade terapêutica que tem que fazer uma triagem de um mês, é uma série de coisas, é uma cesta, um enxoval muito caro, uma série de exigências para entrar. Pão e Vida nasceu com outro pensamento, de facilitar o atendimento dessas pessoas, facilitar. Agora, primeiro ponto, o básico, o essencial, o necessário, é que a pessoa queira o tratamento. Não tem jeito de a gente tratar alguém que não quer ser tratado. Primeiro, porque lá é uma comunidade terapêutica que não pode prender ninguém, portas abertas. Tem um portão, fica fechado por uma questão de manter fechado, mas lá, se a pessoa estiver lá e falar, eu quero ir embora da sala, não tem como você manter ninguém lá dentro. Então, o primeiro critério é esse, a pessoa precisa querer ser tratada.
A partir daí, se ela quer ser tratada, se ela enquadra dentro do que o Põe Vida oferece e ela aceita o tratamento que o Põe Vida oferece, o tratamento é de 9 meses. 9 meses. 9 meses. Os primeiros meses, como normalmente as pessoas estão sem documentos, estão doentes, problema de dentes, os primeiros meses é para arrumar tudo isso aí, organizar a vida dela, ela se ambientar no novo local. E aí, depois que arruma o documento, a partir do 6º mês, a gente já procura um trabalho para essa pessoa, porque ela vai ficar por 3 meses se organizando para poder sair. Sair com um emprego, sair com dinheiro, sair com uma estrutura. Ou voltar para a família, ou para a cidade de origem, de alguma forma ela sair tendo um chão para pisar. Não adianta sair como entrou, perdido, tendo um chão para pisar. Não paga nada, não tem custo nenhum, até porque o nosso público-alvo não tem dinheiro. Vou tirar na rodovia, tirar um rapaz e falar, vai ter que pagar tanto para ficar ali. O morador de rua, a mesma coisa. Então, a política nossa é não cobrar de ninguém. Mesmo que seja alguém que tenha condições, ele vai ser tratado da mesma forma que os outros e não vai pagar exatamente para não exigir tratamento diferenciado. Às vezes a família fala, mas eu quero pagar. Eu falo, olha, é o seguinte, o nome da conta é esse. Se quiser ajudar, coloca na conta, nem diz para quem colocou, para a gente não ter uma ideia de que o interno está lá para o dinheiro. Até porque a nossa política é cuidar da pessoa, por único interesse, que ela seja restaurada e não por questões financeiras. A gente sobrevive porque Deus levanta homens e mulheres, igrejas, empresas, a convenção, que nos ajuda a manter de pé. Entendi. Pastor, então, uma informação muito importante para todos. Agradecer aqui a presença do nosso amigo Alexandre, policial civil, DJ Fox, da Cultura. O Vinícius fez uma pergunta aqui. Agora eu vou fazer para o senhor. O Domingos, né, de Trindade. Selenia, a Rosina, aqui da Silveira Cruz, o Azevedo. Agradecer a vocês que estão aqui participando de mais uma live. Agradecer a Deus pela vida da nossa querida irmã Tatiana, né, que tem sempre nos apoiado, da Convenção Batista Goiana. E antes de eu fazer a pergunta que eu ia fazer, já vou fazer a pergunta do Vinícius aqui. Ó. É o mesmo conceito utilizado em Águas de Meribá? Porque nós sabemos que temos outra comunidade terapêutica que é voltada para as mulheres, que chama Água de Meribá, né, aqui em Goiânia, da Igreja Batista. E nós temos, né, apoio aí do Ministério Pão e Vida, que é uma casa só de homens, não é isso, pastor? Então, é muito importante eu falar que as pessoas que vão para lá, elas entram, o primeiro critério é querer estar lá, querer se recuperar. Tanto é que lá do Vera Cruz a gente já encaminhou pessoas para aí, que estão lá até hoje ainda, mas o primeiro requisito é esse. E aí o Vinícius pergunta se é o mesmo conceito utilizado lá em Águas de Meribá. Conta pra gente, esse tratamento de 9 meses inclui o que lá dentro da comunidade terapêutica do Ministério Pão e Vida? Bom, primeiro respondendo em questão à Água de Meribá, a diferença principal é que a Água de Meribá tem só mulheres, Pão e Vida tem só homens. A Água de Meribá, alguns anos atrás, quando ela estava na gestão da Convenção Batista Goiana, tinha os critérios diferentes de hoje, que ela está na gestão de Junta de Missões Nacionais. Isso. A Água de Meribá, em Goiânia, hoje funciona mais como um final de tratamento, né? E para a entrada na Água de Meribá, nessa gestão, há uma certa dificuldade. Tem que ter uma série de critérios que para a mulher é mais difícil mesmo. Ela não pode estar grávida, não pode ter uma dentária, uma série de coisas. Tem que fazer alguns exames e muitos acabam não conseguindo entrar pelas dificuldades. Mas é critério da Convenção, da Junta de Missões Nacionais, e a diferença é essa. Já no Põe Vida, o critério é querer. Está precisando, quer, você vai entrar. Não posso exigir que ninguém faça outra coisa no momento. E é claro que cada um tem sua maneira de trabalhar. O Meribá trabalha dessa forma. E esse período que ele fica lá dentro, ele fica lá dentro com a atividade da casa. Ela tem 3 cultos diários. Nós temos um médico que atende lá eventualmente. Temos psicólogos voluntários que vão lá e dão palestras. Eles têm atividades esportivas, tem um momento de diversão, de lazer, a televisão, que tem os programas que eles podem assistir filme. Tem um campo de futebol, tem uma academia lá dentro, que eles podem fazer suas atividades físicas. E tem também uns irmãos que mexem com a serralheria e que acabam ensinando outros lá que querem fazer o trabalho. E todo o trabalho do Pão e Vida, pedreiro, tudo que é construído é feito lá. Então eles têm muita ocupação, tem muita coisa. Alguns não fazem nada por preguiça mesmo. E não lhe é impulso, obrigação mesmo fazer isso. Então tem essa diferença
em relação a Meribá. Pastor, o senhor falou de uma coisa muito importante, que é tentar aí conseguir um trabalho para eles a partir dos 6 meses. Como que é feito isso? O senhor tem alguma parceria na parte pública ou é em parceiros mesmo da iniciativa privada, de empresários? Como que é feito essa questão para tentar aí inseri-los novamente na comunidade, especialmente no trabalho, depois que a gente sabe, depois de longo tempo aí, numa vida difícil, numa vida de drogas? Como que é feito esse trabalho nessa questão? Tempos atrás, a gente tinha algumas empresas, algumas lojas, alguns supermercados que atendiam a gente nesse ponto. Agora dificultou um pouco. Primeiro porque algumas pessoas, alguns internos começaram a ter dar trabalho, né, recaíram e a gente ficou meio sem querer estar pedindo essas pessoas de novo. Então, o que a gente faz? A gente vê qual que é o trabalho anterior da pessoa, se já teve um trabalho, se tem algum estudo, alguma coisa, e a gente procura. Ele mesmo dá os currículos, a gente começa a procurar com os amigos, com as pessoas que a gente conhece, onde pode colocar cada um desses. E a gente vai colocando. Alguns são pedreiros, a gente arruma um trabalho de pedreiro, alguns são serventes, arruma de servente, alguns trabalham de portaria, a gente arruma de porteiro, alguns trabalham de zelador, de zeladoria, a gente arruma de zeladoria, como tem o seu trabalho lá hoje. E outros já até tinham trabalho antes e vão ao seu trabalho antigo. E completamente trabalhando dessa forma. É assim que a gente consegue agasalhar todo mundo. Amém. Pastor, e a Ana Paula Fernandes está perguntando aqui se essa casa também, essa comunidade terapêutica, ela também aceita pessoas usuárias de álcool, né? E não só de drogas. Como que é as pessoas lá? São dos dois ou somente drogas? Como que funciona? E aproveitando para agradecer a presença do Reabias, da Luciana, a Seleni, que é lá da Primeira Igreja Batista de Cachoeira Alta, né? O Vitor, Deliane, que está aqui conosco assistindo. Fox mandou um abraço para a gente. E a Dulzen, lá do Mato Grosso, conselheira de embaixador do rei, que nós tivemos lá no Mato Grosso, lá em Cuiabá, fazendo o curso de conselheiro. É uma bênção de Deus em nossas vidas. O Clério, a Ilvani, o Bruno, a Isabel Taveira, minha amiga da Guarda Civil, a Meirielle, Kelly. Enfim, agradecendo todos os amigos aqui, o Fernando. Fernando esteve com a gente na semana passada e falou o seguinte: Pastor Luiz, como você já mencionou que trabalha com pessoas em situação de rua, em específico andarilhos de rodovia, me fala sobre as suas viagens missionárias. Depois o senhor vai falar isso. Primeiro eu quero que o senhor fale se aceita na casa também as pessoas usuárias de drogas. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre as viagens missionárias, como é que é feita essa abordagem. Isso aí é muito interessante. Tá bom. Então, 99,9% das pessoas que nós abordamos em rodovia e nas ruas, eles são usuários de álcool, são alcoólatras. Mais trabalho de que o que usa crack, o que usa maconha, o que usa cocaína, o que usa álcool dá muito para ele querer ser tratado do álcool. É o primeiro ponto, ele querer sair do vício. Sim. Eu acho que tu tá com problema no seu áudio, pastor. Sua internet aí, não sei em que lugar que o senhor tá da casa, mas eu tô com dificuldade de ouvir o senhor. O senhor tá me ouvindo bem? Tá, deu uma Tá me travadinha, ouvindo? mas agora eu tô ouvindo. Deu uma travada, agora eu tô ouvindo. Ah, Você ouviu até que ponto? beleza, então pode responder. Eu ouvi o senhor falando sobre o álcool, né, na dificuldade que é das pessoas aceitarem o tratamento do álcool, mas eles vão, e aí eu ouvi até essa parte. E aí, resumindo, então, o senhor aceita as pessoas, né, que usam álcool Sim, também, não é só usuário faz de parte droga, do não. nosso público-alvo. Aceitamos sim, desde que a pessoa queira, né? Exatamente. E do álcool, o único critério que a gente tem diferente é o seguinte, é que ele precisa ficar 24 horas sem beber para fazer a entrevista e mais 24 para ser internado. É o único critério que muda em relação aos outros, é o alcoolismo. Amém. Mandar um abraço aqui para o pastor Nilton, presidente da Ordem, pastor Regis, lá de Goianésia, Igreja Batista Verdade e Vida, presente, né? Igreja Batista Célia Maria está aqui, a nossa irmã Elba, o Diego,
mandar um abraço aqui pro Jean. Falou assim, tu organiza outro campeonato de futebol. Nós fizemos alguns campeonatos de futebol aí, só da Igreja Batista. Foi uma bênção e vamos organizar, Jean. Vamos organizar mais futebol aí, assim que acabar essa quarentena, em nome de Jesus, né? Pastor, é o seguinte, eu gostaria de saber do senhor como que é feito, o pastor Flávio sempre me conta algumas notícias aí dessas viagens missionárias de vocês. Para onde vocês vão? Qual que é o objetivo que essas viagens missionárias? É verdade que vocês vão atrás de andarilhos, aquelas pessoas que ficam andando a ermo nas estradas, nas rodovias? Como que é feito esse trabalho? Conta um pouquinho para a gente. É verdade, Elton. O Pão e Vida começou dentro do complexo prisional, depois na rua, e o trabalho principal que gerou mesmo a necessidade de foi o trabalho em rodovia. Porque a gente começou com essa intenção, nós vamos sair daqui de Goiânia e vamos traçar uma linha reta na BR-153, Belém-Brasília, até anoitecer. Anoitecer, a gente dorme, ou volta ou segue viagem. A gente não tem um destino fixo. E o propósito é exatamente esse, abordar todos os andarilhos que encontramos na rodovia. Esses homens com saco nas costas, que andam por aí, que são invisíveis, porque os carros passam para lá e para cá e não os veem. A gente vai abordar todos. Na primeira viagem missionária nossa, nós saímos de Goiás, passamos o Tocantins, Bahia, Distrito Federal, então viagem de novo, chegamos em Goiânia. Foram 16 abordagens de andarilhos. E a proposta é abordá-los e tentar tirá-los da rodovia. O trabalho é esse. E nós viajamos eventualmente, não temos uma data certa, a gente deixa alguma vaga organizada no Pão e Vida e vamos até Uberaba, em Minas Gerais. E sai para Uberaba, dorme em Uberaba e volta. Essa semana, uns 15 dias atrás, eu fiz uma viagem dessa até Itubiara. Atravessei a fronteira até Minas Gerais. O propósito era tirar, estava na época da pandemia, foi semana passada, atrasada, né? Estava todo mundo de máscara, mas nós tiramos ainda 3 andarilhos de rodovia. O pastor Flávio não pôde ir, ele estava em Porongatu, se não me engano. Eu estava com alguém, não pôde. Eu fui e o pastor Sérgio. Fizemos uma viagem missionária, retiramos alguns andarilhos de rodovia. Esse é o propósito, fazer essa viagem e mudar a vida de alguém, tirar a pessoa da rodovia e das ruas. Amém. Pastor, conta uma experiência para nós aí de campo. O pastor Flávio me contou algumas coisas até inusitadas. Eu gostaria que o senhor contasse para a gente o que acontece nessas viagens missionárias. Ele contou, por exemplo, que inicialmente, quando vocês iriam fazer a abordagem e iriam conversar com a pessoa achava até que era uma polícia, alguma coisa, saía correndo, quase morria atropelado, e depois vocês mudaram essa forma de abraçar, de abordar essas pessoas. E conta para mim como é que é feita essa abordagem, conta uma história aí para a gente entender um pouquinho, uma história que o senhor acha inusitada ou que possa aí explicar para a gente como é que é feito o seu trabalho nas rodovias mesmo, abordando esses andarilhos e trazendo eles. E outra coisa, eu imagino que quando o senhor recebe esse andarilho, deve estar tudo cabeludo, sujo. Como é que é feito isso aí, pastor? A gente aprendeu muito caminhando em rodovia como abordar, porque a gente apanhou muito no começo. De fato, a gente encontrou muitas pessoas endemoniadas e quase agredindo a gente, outros pegavam um pedaço de pau, outros pedra para arrumar na gente, e outros a gente parava no carro sem caracterização nenhuma de Pão e Vida, parava no carro, a pessoa corria, atravessava a rodovia sem olhar para um lado e para o outro, a gente percebeu que estava colocando as pessoas em risco. E nós, então, criamos técnicas de abordagem, né? A gente detecta um andarilho, avalia como é que é ele, se não já está louco, jogando pedra, porque tem uns que estão jogando pedra na rodovia. E a gente passa normalmente com o carro bem devagarzinho, oferece uma água. Tudo bem, amigo? Quer uma água? Água é a isca. Todos querem água. E, de acordo com a resposta dele, a gente vai parar para abordá-lo. Tem uns que, na hora que você fala, ele já quer jogar um pau em você. Aí você vai correr esse risco, não. Você tem que tentar... E é muito pouco caso, assim. Normalmente querem. E aí a gente para, aborda. Ou às vezes a gente para na frente, ali 1 quilômetro na frente, ou 500 metros, abre o porta-mala do carro e começa a simular que está tomando um lanche, alguma coisa. Daí que eles aproximam da gente, a gente faz a abordagem. Já aconteceu de andarilho, de achar andarilho machucado, outros estavam andando com a cabeça rachada, sangrando. Outros já fui acudir um e caí no barranco também lá embaixo. O andarilho foi lá e me acudiu. Já aconteceu andarilho jogar pedra na gente. O carro nosso foi apedrejado um dia, a minha dobrou, lá em Gurupi, perto de Gurupi. Um andarilho louco. Ele foi parar, ele pegou pedra, jogou pedra, e ficou jogando pedra, a gente correndo e jogando pedra na gente. Apedrejou o carro inteiro.
E ele insistimos com ele, vamos lá pegar ele. Na volta, ele pegou uma pedra grande, cercou a gente e teve que ir embora. Então, acontece tudo em rodovia. Acontece tudo. Pessoas que não falam coisa com coisa, acontece tudo. Os que a gente pega assim, desse jeito, cabelo grande e tudo, normalmente a gente para no primeiro posto, dá um banho nele e troca de roupa. O cabelo é mais na frente. A gente tem que dar um banho na pessoa, né? Tem um que tem que banhar mesmo, porque ele não pode banhar mais. Não, imagina. O Paulo Vitor, que é de lá também, ele tá falando assim, pastor, conta a história da embreagem do carro, falou que é uma história fantástica da ação de Deus. Mas antes eu quero agradecer a presença do Matos, Paulo Vitor, da Eliene, pastor Jadiel, do Colina Azul, o Edivaldo Guimarães, o Dias Ferreira, né, a Tânia, o José Elias, enfim, o Davi, que estão aqui presentes, o irmão Wilton, lá do bairro Goiás, tá falando, Elton, futebol social, amigos de Cristo, por 2 oportunidades conseguimos dar uma força ao Pão e Vida aí, com doações, com alimento. Então, agradecer a Deus pela vida do Júlio, meu irmão, policial civil também, que está aqui o Alex, lá do Colina Azul, também está aqui. Pastor, conta pra gente essa história dessa embreagem aí do carro. O que aconteceu? Rapaz, foi um milagre, Elton. Foi um milagre extraordinário. A gente estava indo fazer um grupo de 5 missionários, eu, pastor Flávio, mais 3, fazendo um trabalho missionário na Zona Rural do Tocantins, um trabalho que a gente desenvolveu lá com o Pão e Vida. O Pão e Vida, ele além de rodovia, o Pão e Vida entra em fazendas, em locais que tem aglomeração de pessoas, cidade pequena, e prega evangelho. A gente entra na fazenda, faz um culto, pega um violão, junta a gente, dá a Bíblia, isso a gente fez muito. A gente tem um trabalho na Zona Rural de Guarani de Goiás, de Posse, que esse trabalho já tem quase 15 anos. Todo ano a gente vai lá. Esse ano não fomos até agora por causa da pandemia. A gente vai em julho. Todo ano a gente vai lá, a gente já vê menino nascer e crescer. A gente estava indo para Tocantins com essa doblô, os 5 missionários, e uma carretinha cheia de coisa, lotada até a tampa, doblô pesado. Só que, saindo de Goiânia, a embreagem começou a dar problema. Mas eu fui, pego o embalo, fui. Só que quando passou de Brasília, o carro já não estava querendo andar mais. E eu não queria falar para os meninos para ele não ficar apavorado. Mas sabe que você aperta o embreagem, o carro está acelerando, mas não sai do lugar? E fomos insistindo. E vai na mangueira, na fabeladeira. Chegou um ponto que não estava dando mais. A gente estava passou por Alvorada, no Milagre, e estava em direção à Posse. Só que antes de Posse, tem uma serra grande. E o carro não ia subir essa serra. Era certeza que ia subir essa serra, é claro. E a gente, então, eu comecei a programar na cabeça como é que eu vou fazer. Eu não posso parar, eu tenho que pegar embalo, não posso parar. Só que numa reta que eu ia pegar embalo, tinha um andarilho. E eu falei, não posso parar, não posso parar. E o andarilho está olhando para nós. Ele ficou olhando para a gente com aquele sorriso dele, eu não posso parar, não posso parar. Passei no retrovisor e ele continuou olhando para a gente. Eu falei, não dou conta, eu vou parar. Eu não podia parar, o carro não ia continuar. Eu vou parar. E parei, sabendo que o carro não saía do lugar mais. O carro não tinha força para sair do lugar. Parei, falei com um dos missionários, vai lá e traz ele para cá. Aí trouxe. E eu falei, mais um para ajudar a empurrar o carro, né? Somos 5 ou 6 para empurrar o carro daqui. E aí eu fiquei já pensando, desliguei o carro, fiquei já pensando como é que eu vou fazer agora, com esse peso danado aqui. Vou passar vergonha no andarilho, porque ele queria sair da rodovia. Ele falou, me leva para a minha cidade. E a gente ia levar ele, a gente ia passar na Bahia, onde ele queria ir. Elton, milagrosamente, quando ele entrou no carro com um sorriso contagiante. Ele dizia o seguinte, vocês estão me levando mesmo? Vocês pararam de pegar um andarilho, um homem sujo, estão me levando? E começou a insistir com essa questão, vocês estão fazendo isso, é verdade isso? E contagiou a gente. Eu liguei o carro, funcionei e comecei a andar. O carro parece que não tinha tido nenhum problema de embreagem, parece que tinha saído da loja aquela embreagem. Subiu a serra, com todo o peso que ela tinha, subiu a serra de terceira. Fomos para a cidade, chegamos no Tocantins, subimos serra, descemos serra, fomos de rota, fizemos tudo e voltamos para Goiânia sem mexer na embreagem do carro. Milagrosamente, Deus consertou essa embreagem e o andarilho foi embora feliz para a casa dele. Amém. Não sei como é que aconteceu, eu sei que foi um milagre de Deus. Que bênção, né, pastor? Agradecer a presença aqui da Marilene, da dona Wanda, da Valdeci, do pastor Valdete, lá de Uruaçu, está aqui acompanhando. A Taveira falou que às vezes o áudio nosso está falhando um pouquinho, né? Eu acho que é o problema da internet. Nessa época de Covid, de isolamento social, o povo tem usado mais a internet. Então, por causa disso, às vezes a internet falha um pouquinho mesmo. Mas a gente vai tendo paciência. Pastor, muito lindo o trabalho de vocês, né? O trabalho do Ministério Pão e Vida, que tem aí alcançado centenas e centenas de pessoas.
E eu gostaria de responder uma pergunta que o missionário Fernando, fez aqui, o seguinte. Vocês trabalham, né, ajudam essas pessoas durante 9 meses. Como que é a volta para casa dessas pessoas? Como que é feito esse trabalho para a pessoa ir aos poucos voltando para a família? Que deve ser muito difícil, né? Porque a pessoa que está na rua, ela pode ter passado ali, eu não sei, tem história aí, o senhor pode até contar quanto tempo que essas pessoas estavam nas ruas e o senhor conseguiu tirar lá da Andarilho. Eu mesmo, como policial civil, já encontrei várias pessoas nas ruas e pergunto, quanto tempo você está nas ruas? Alguns já me falaram, estou há 3 anos, 5 anos, 7 anos, 10 anos. Como que é essa volta para casa? Vocês já depararam com pessoas que tinham muitos anos que estavam nas ruas? E é fácil inserir essa pessoa novamente na família dela, na sociedade? Como que é feito esse trabalho? Deve ser muito difícil, né, pastor? O nosso público-alvo tem uma dificuldade que é peculiar e muitos deles não têm ninguém. Já foram abandonados pela família, o andarilho muitas vezes não faz muitos anos que não vê família. Agora, os que têm família, a partir do momento que ele começa a recuperar no Põe Vida, começa a passar os meses, a própria família começa a se aproximar novamente. Pais que não falavam com o filho mais, mãe que não falava com o filho, começa a se aproximar novamente. E essa aproximação vai facilitando o retorno, porque eles começam a acreditar que aquela pessoa realmente mudou e que está bem. Porque quando você entra no Põe Vida e começa a mudar de vida, o comportamento muda, o tipo de falar muda, tudo muda. E isso facilita, essa própria visita, essa própria a proximidade da família enquanto ele está sendo tratado, possibilita o seu retorno. E muitos casam e saem de lá, retornam com a mulher, ou casam com a namorada que já tinha, outros voltam para ajudar a família. Tem muitos casos de pessoas que voltaram para cuidar da família. E a facilidade, ela começa quando a pessoa começa a mudar de vida. Ele vai sendo reinserido devagarzinho na sociedade. Alguns voltam para suas cidades. Tem muitos casos de gente que é de fora, né? Foi na rodovia ou estava na rua porque é de fora, arrumou a vida, volta para sua cidade. E a gente sabe que está bem com a família. Então, a maioria dos casos, as pessoas voltam muito bem para suas famílias, são muito bem recebidas nas suas famílias. Em alguns casos, a família atrapalha. Por exemplo, teve um caso de um alcoólatra que a família recebeu com festa. Fez uma festa com cervejada, com bebida, e no dia da volta dele já bebeu, já caiu. Então, a família tem que ser educada exatamente a saber como receber alguém que saiu do Para receber essa pessoa, não pode aí já, nos primeiros dias, já colocar ela... Não pode. Se a pessoa saiu do crack, por exemplo, e tem alguém com usuário de crack em casa, não tem como ela voltar para casa. Aí a nossa recomendação sempre é essa. Olha, não volte para o mesmo ambiente que você vivia antes. Se sua mãe mora num ambiente que você usou droga a vida inteira, então aluga um lugar para você separado. Então, muitos desses mudam de vida porque fazem isso, alugam separado. Por exemplo, lá no Tocantins, a gente recebe muita gente. A orientação é, não volte para lá. Não volte para lá. Se voltar, você vai cair. Você vai voltar para a mesma situação. Aí eles trabalham aqui, alugam uma casa aqui, às vezes casam aqui, que tem muitos casos, e fica por aqui mesmo. É verdade. Pastor, o Alexandre, ele está perguntando o seguinte, que já que vocês trabalharam com várias, né, pessoas que já foram dependentes, tem algum desses que estão trabalhando na obra? É o Alexandre Ferraz da PIB. Ele está perguntando se tem algum desses que já foi recuperado e trabalha na obra de Deus. Eu vou deixar só responder. Eu sei a resposta, mas vou deixar só responder. O Alexandre Ferraz também sabe que ele conhece algumas pessoas, eu acho que ele pode não estar lembrando. O Ferraz é parceiro. Está sumido de nós, Alexandre Ferraz. Tem que estar mais perto lá. Bom Mas demais. ele ficou um tempo fora, a gente dá um desconto. Tem muitos que trabalham na obra. Agora, o principal dele, você sabe quem é, que é o Luciano. Sei. Luciano era talvez um dos internos mais perdidos que a gente já recebeu. Bem. E é hoje o exemplo, porque ele além de ser diretor de evangelismo na igreja, na minha igreja, onde ele é membro, ele é seminarista, muito aplicado nos estudos, e é obreiro no Põe Vida. E ele dirige um ponto de pregação da igreja no Senador Canedo. Então, o Luciano ele tem muitas atividades, é muito aplicado no que faz, e é um bom exemplo. E nós temos também o Divino. O Divino ele morou 17 anos, se não me engano, no Coreto da Praça Cívica, só no Coreto da Praça Cívica, mais uns 12 na cadeia, no complexo prisional. E o Divino
hoje ele é um homem, um obreiro, ele cuida da igreja, da zeladoria da igreja, ele faz um bom trabalho lá, ele tem a chave da igreja, ele cuida tudo. É um obreiro, trabalha na obra nesse sentido. E temos outros que a gente sabe, notícias, que estão na frente do trabalho. Por exemplo, temos o Wilson. O Wilson era um dependente químico, morava na rua, muito perdido na vida, e foi meu pai em vida, e hoje ele é dono, ele montou, na verdade, uma casa de recuperação. Já tem anos que está com essa casa de recuperação. Ele hoje ele é pastor, não batista, ele é de uma igreja pentecostal, o ordenou pastor, e ele dirige muito bem a casa de recuperação. É um outro que está ativamente na obra do Senhor, que foi recuperado pelo Pai em Vida. Inclusive, quando eu não tenho vaga, eu encaminho tudo para ele. Na região do Garavelo ali, ele recebe tudo. Então, nós temos muitas pessoas engajadas na obra desse jeito. Nós temos também o Ceará, o João Silva, que era da área de rodovia. Sim. Que nós resgatamos ele, e agora a família toda foi batizada, foi cuidada, e ele também trabalha na igreja, ele tem um ministério na igreja, na Água Branca, onde ele também é membro. Enfim, tem muitos. Na igreja são 7 que são membros hoje, já batizamos aí aproximadamente uns 50, mas são 7 são membros ativos na igreja hoje, dos 7, 4 são casados, e bem casados, que são membros da igreja Água Branca. Amém. Quero agradecer aqui a participação da Taveira. Ela fala o seguinte: trabalhar com o trecheiro das rodovias não é fácil. Minha monografia como assistente social foi sobre os migrantes trecheiros. Agradecer a presença da Adélia, minha tia Adélia. Ela está em Rondônia, está aqui nos prestigiando. Sérgio, falando, vamos avançar no cuidado em Goiás. A Lívia, Fernando, Paulo Vitor. A Taveira também fala que a família é primordial nessa recuperação, não é isso, pastor? Pastor, me fala como funcionam as visitas lá. As pessoas que ficam lá durante esses 9 meses, eles podem receber visita? E quando que é? Como que funciona a questão dessas visitas lá para eles durante esse tempo que eles passam lá se recuperando? Sim, eu vou responder. Primeiro, só fazer uma observação em relação à irmã que falou dos trecheiros, que ela fez a monografia dela. Ela percebeu, deve ter feito um trabalho muito, muito bem a dificuldade que é, porque esses que são trecheiros, eles já habituaram a essa vida. Eles já têm como casa uma rodovia, como quarto, o primeiro matagal que achar pela frente, ou a beira de uma cancela. São mais difíceis porque eles não gostam de convivência com pessoas, né? Acostumaram com um trecho. E realmente é um trabalho muito grande. Em relação às visitas, sim, durante os 9 meses, familiares podem visitar lá os sábados, domingos e feriados, na parte da tarde, de 13 às 17h30, podem receber visitas. Quantos familiares quiserem visitar? Só tem algumas reservas. Não pode fumante, não pode ir com cigarro, nem com cheiro de cigarro. Alcoólatra não pode beber, a mulher tem que ter uma vestimenta decente. Algumas reservas, não pode levar algumas coisas, tipo remédio, não pode levar para eles, mas pode visitar à vontade durante os 9 meses que estiver lá. Inclusive, as casas de recuperação, via de regra, só permite visita depois de 1 mês ou 2 meses que a pessoa está internada. A gente não faz isso. A gente internou na quinta, pode visitar no domingo já seguinte. Porque a gente entende que a pessoa precisa desse convívio, dessa ressocialização. Então, eu não preciso prendê-lo ou deixar a pessoa privada de ver a família por 60, 70 dias, para que depois ela venha ver. Então, para mim, eu acho que a família até ajuda, né, pastor? Nessa recuperação, você ficar muito tempo longe da família, começa a sentir muita saudade. E eu acho que a visita da família lá e abraçar e falar, eu tô contigo, tô orando para você, eu acho que é importante. Inclusive, já tivemos casos de pessoas que a família falou, não, eu dou trabalho demais, vou deixar ficar 1 mês aí sem visitar. E a pessoa vai embora, fala, eu fui abandonado, fui esquecido aqui, e vai embora porque ninguém visita, ninguém cuida, né? Ninguém dá atenção. Até porque não está preso lá. A pessoa quiser sair, a hora que quiser pode sair, né? A gente vai fazer o trabalho de tentar convencê-la a não sair. Pessoa que quiser sair, pastor, eu quero ir embora. Aí eu vou sentar, quero ir embora por quê? Qual o problema? Eu não aguento mais, eu preciso disso, eu estou sufocado. Então, entra no meu carro, vamos passear. Eu pego, levo no shopping, passeio, eu levo para passear comigo na rua. Sufocou agora, viu? Rua, tá tranquilo? Fica. Não aguento mais, eu estou para morrer. Pai disse, então vamos lá, você quer ver quem? Quer ver minha mulher? Vamos lá contigo com a mulher. Já levamos gente em Uma, já levamos gente em Fortaleza para ver a família, já levamos gente em Alto Alegre, Rio Preto, Rio Doce, Aparecida Rio Doce, Pé de Palma. A gente faz isso para que a pessoa permaneça, para que a pessoa fique bem. Amém. Pastor, a
a Duzen, lá do Mato Grosso, Cuiabá, conselheira lá, fez o curso com a gente, está perguntando, e quem não tem família, como que faz depois desses 9 meses? Já aconteceu o caso de algum interno aí, não sei se é isso o nome técnico que utiliza, mas que estava na casa, ele terminou os 9 meses, não tem nenhum parente, não tem para onde voltar, como que funciona isso? Demais, já aconteceu demais, né, no Põe Vida. Inclusive, eu tenho gente que mora lá há 5 anos. Não tem o Divino que eu mencionei, que morou no Porém tanto tempo, ele mora no Põe Vida. Como é que eu vou mandar ele para a rua para ele pegar na rua de volta? Por isso que um dos desafios nossos é conseguir o alojamento para esses que não tem para onde ir e ficam por lá. Normalmente, depois de algum tempo, lá no tempo de algum tempo, ele acaba se organizando, acaba tomando conta, dando conta da própria vida e muda, e mora sozinho em algum lugar. Tem muitos casos desses. Que não tem ninguém, acaba morando em algum lugar sozinho, até casa, que não tem família. Agora, tem gente que não tem nenhuma condição. Por exemplo, o Divino, a gente arrumou um quarto lá no fundo para ele, lá tem o quarto dele com banheiro, ele fez a cozinha dele, tudinho, e ele mora literalmente no Põe Vida. Eu não tenho como tirar de lá. Nós tínhamos um caso de um que tinha família, era de rua. Só que ele ficou 6 anos no Põe Vida, quase 7, porque ele não sentia firmeza nenhuma em ficar com a família que o rejeitou a vida inteira. Ele não queria fazer isso. Depois desse tempo todinho trabalhando na rua, juntando, ele conseguiu reaver uma casa que ele tinha aparecida, conseguiu reaver ela e passou para dentro, está morando lá agora. E me liga constantemente que ele está bem. Então a gente sempre arruma uma opção para quem não tem nada, não tem lugar nenhum. Uma opção para que a pessoa não volte para a rua. E a gente não pode, infelizmente, ficar com todos, porque daqui a pouco não dá para atender ninguém. Mas sempre tem uma opção. Mas enquanto ele não tiver uma opção, não tiver uma direção, não tiver um chão para pisar, e dizer assim, eu estou pronto para sair, que eu tenho onde ficar, ele fica com a gente lá. Amém. Isso é importante a gente saber que esse trabalho, apesar dele ter um período de 9 meses, vocês não deixam a pessoa abandonada. Isso é muito importante. Pastor Williams, ele está fazendo uma pergunta para o senhor. Você tem um apoio da sua família? Pastor Luiz, você tem um apoio da sua família nessa árdua missão? Perguntando se o senhor tem um apoio da sua família. Como que é isso aí, pastor? Eu tenho um total apoio. Inclusive, a minha filha até fala, meu pai vai cuidar dos outros filhos dele, né? A gente tem que dividir meu pai com os outros filhos. Porque no Põe Vida, na verdade, eles não têm como um pai. Você tem uma ideia, quase todos me pedem bênção. Pessoa lá de 60 anos, 50 e tantos anos, pessoa mais velha que eu, me pede bênção e até me chama de pai. Respeito, carinho e gratidão, né, pastor? Porque me tem como pai. É um pai que eles não tiveram, que de repente vai lá e abraça. Então, meus filhos aprenderam a dividir esse pai. Minha esposa sabe das minhas viagens missionárias, respeita todo o trabalho que eu faço, sabe que eu tenho que ir no Põe Vida todo dia, sabe que eu atendo, sabe que eu preciso sair de casa, às vezes, madrugada, para atender uma ocorrência no Põe Vida, como acontece muitas vezes. Enfim, minha vida é muito ativa nesse ponto e eu tenho a minha família compreende demais isso. A família e a minha igreja, que eu sou pastor de igreja há 17 anos, sim. E a primeira preocupação da igreja, dos irmãos da igreja é se eu permaneceria na igreja depois que eu desenvolvi esse trabalho. Então, a minha igreja também me dá total apoio. Eu tenho uma igreja que compreende as minhas viagens missionárias, compreende dividir o meu trabalho na igreja com o Põe Vida. Então, realmente, Deus tem abençoado nesse ponto, que eu tenho muito apoio e não tem me faltado nenhum tipo de apoio nesse sentido. Graças a Deus. Pastor, o Sérgio está falando o seguinte: gostaria de incentivar as igrejas a apoiar o Ministério Pão e Vida. O grupo dos homens da Igreja Batista do Crimeia Leste faz uma doação mensal de frangos congelados. A minha pergunta, já que ele falou isso, é o seguinte: as igrejas têm apoiado, pastor? Como que está isso aí? As igrejas batistas têm ajudado? Né? Como que está esse apoio? Outra coisa, como é gratuito, a família da pessoa que fica lá ajuda em alguma coisa, ou se ela quiser, como que funciona isso? Em relação às igrejas, eu louvo a Deus pelas igrejas batistas, porque elas têm nos apoiado. Não todas, é claro, né? Algumas poucas têm nos apoiado bem. Algumas que não podem apoiar financeiramente estão lá pregando, estão lá levando frango, estão visitando. Não nesse momento de pandemia que está proibido, mas no normal, as igrejas estão lá, vão lá, realizam cultos, fazem compras, enfim, as igrejas têm nos apoiado, eu louvo a Deus por isso. Não tenho o que queixar. Os irmãos têm sido bênção na nossa vida, os batistas de Goiás. E normalmente, quando a pessoa, como é que minha igreja faz para ajudar? A gente pode ir lá na tua igreja, convida que a gente vai lá, prega, leva o Pão de Vida para lá, os irmãos, os testemunhos, prega e fala como é que pode te ajudar. Em relação aos familiares, eu já disse logo antes um pouco que a gente não cobra de ninguém.
Quem quer ajudar, o familiar quer ajudar, a gente dá o número da conta do Pão e Vida. Fala, ó, toda ajuda é bem-vinda. Eu sempre digo o seguinte, se alguém doar para o Pão e Vida um defunto, a gente vela e depois enterra, mas a gente não devolve. A gente sempre aceita toda ajuda que é muito Com bem-vinda. certeza. Então é o seguinte, o familiar fala, mas eu quero ajudar. Amém, glória a Deus. Pega o número da conta e deposita na conta. Ela pode até dizer, eu ajudei, mas a gente não aceita como pagamento. Sim, Mas toda ajuda é muito bem-vinda. Toda ajuda é muito bem-vinda, especialmente financeira, que a gente tem muitos compromissos a honrar todo mês e precisa de muita ajuda. Não tem nada assim que a gente tenha certeza, esse mês vai dar certo. A gente está sempre trabalhando na fé. Mas na fé, durante 10 anos e quase 11 anos, 10 anos e 11 meses, amém. nunca faltou pão na mesa. Nunca faltou o Amém. lanche da manhã, o lanche da tarde, o almoço e a janta. Glória a Deus, né, pastor? Pastor, a Ana Paula está querendo saber como que é feito o tratamento, se ele é feito somente com o uso da palavra de Deus ou tem também o uso de algum medicamento. Medicamento zero. O nosso remédio chama-se Palavra de Deus. A cura é Cristo. A gente não tem nem autorização para poder usar medicamento. O que acontece? Algumas pessoas chegam lá com medicamento, encaminhado de alguma clínica psiquiátrica, alguma coisa, a gente recebe e deixa ele usar aquele medicamento enquanto está prescrito. Ele está usando para um problema de abstinência, ele vai acabar e não vai usar mais. Agora, se você tem problema de pressão, problema cardíaco, precisa de medicamento, ele vai usar, dentro da prescrição médica. Mas para tratar do vício dele, o medicamento é zero. A ciência e a medicina diz que não tem como você tirar um drogado da rua, um alcoólatra, e colocar lá dentro e ele se recuperar sem o medicamento. Sim, Pão e Vida diz que tem, porque nós estamos há 11 anos nesse processo, nunca usamos medicamento e todos que entram ali, entram e param imediatamente com cigarro, com drogas e com álcool e nunca tive nenhuma baixa, nunca tive nenhum caso de alguém que tivesse problema porque parou na hora. Porque ele já cai no culto de manhã, um culto de tarde, um culto à noite, a palavra de Deus. Se eu não crer que ela é poder de Deus, que é aquele alimento, eu tenho que fechar a minha vida. Então a pastor, gente tem não uma usa igreja medicamento. lá dentro, não é isso? Tem uma igreja dentro do Pão e Vida, não é isso? É o nosso pronto-socorro, é o nosso hospital. É uma igreja, uma capela, tem lá cultos, bancos, palco, equipamento de som, tem tudo. A igreja está na entrada, entrou e saiu da igreja do Põe Vida. É ali que realiza os cultos. Exatamente. Amém. Pastor, a Ana Paula está fazendo mais uma pergunta aqui. Qual que é o limite de idade mínima e máxima para aceitar lá dentro da casa? Ana Paula, a gente trabalha acima de 18 anos e abaixo de 60 anos. Agora a gente tem um problema. A gente já atendeu muitos e ainda atende, que a comadre não me escute agora, algumas pessoas com acima de 60. A gente não tem autorização. Até 59 anos a gente pode receber e acima de 18. Por quê? Porque a lei nos permite receber nessa faixa etária. Nós somos regidos por lei lá, nós não somos vigiados demais. É comadre, você sabe muito bem como é que é a comadre, você já foi presidente lá, diretor, não sei. A vigilância sanitária, a corpo de bombeiro, tudo fiscaliza constantemente lá. E a gente tem normas a seguir, precisamos segui-las. Então, a faixa de idade é essa, entre 18 e 59 anos de idade. Amém. Pastor, quero aqui agradecer a presença do pastor Altemar, lá da Igreja Batista Jardim Marista, em Trindade. Pastor Marcos Rodrigues e família, lá de Anápolis, da Igreja Batista Betel. A minha amiga Taine, né? A Roseli Ferreira, que está aqui assistindo com a gente, a Ellen, a Adélia, a Tatiana, Ana Paulo, Vinícius, enfim. Mais uma pergunta aqui para o senhor. O pastor Altemar está perguntando, e já é uma pergunta que eu ia fazer para o senhor, eu quero mesclar as duas perguntas. A pergunta dele é a minha. A minha é o seguinte, como que está sendo o trabalho de vocês e os cuidados que vocês estão tendo com todos ali da casa por causa do Covid? Tem alguém lá que teve algum problema com isso? E a pergunta do pastor é, como que está sendo o sustento lá do Põe Vida com esse Covid-19? Caiu o sustento? Não caiu? Como que tá, pastor, essa questão do Covid? Como que vocês estão enfrentando essa questão da pandemia lá dentro da casa? Ok. Eu queria depois, se você permitir, responder duas perguntas que eu pude ler enquanto você falava aí. Eu pude ler essas duas, quero respondê-las também. Sim. Se eu lembrar depois quais são as duas. Tá A bom. questão do Covid é o seguinte, desde quando foi decretada a pandemia, a gente tomou alguns cuidados de imediato. A gente proibiu visitas de familiares, visita de pessoas de fora, os pregadores que iam lá toda semana, as igrejas não estão indo mais.
e a gente restringiu a saída dele, não sai. Os que estão trabalhando tem todo um cuidado quando eles voltam para casa, né? Tem que ir direto se desinfectar, tomar um banho, aquela coisa toda. A gente não tem nenhum caso, nem suspeita. Nunca tivemos nesse período todo, nem de suspeita de Covid. Nada, graças a Deus. A gente tem todo cuidado. Hoje é com máscara, e, enfim, a gente tem todo um critério para poder evitar que isso aconteça na casa. E também, a gente não está recebendo ninguém nesse período todo. Desde março que a gente não recebe ninguém. Tanto é que a casa deu uma esvaziada boa. De 32 foi para 17, porque a gente não está recebendo ninguém. A gente não pode receber. A menos que a pessoa venha com um exame negativo de Covid, aquela coisa toda que é muito difícil fazer para quem está na rua. Então, esse é o cuidado. Eu estou doido para poder passar isso, para poder receber gente, que a procura é muito grande. Em relação ao sustento pelo Covid, graças a Deus, não tem nos faltado nada. Algumas lives têm sido feitas aí, e eles compartilham alimento com a gente. Alguns irmãos sensibilizaram, porque na época de dificuldade doam para a gente. A gente chegou a receber de cestas básicas uma quantidade. A gente compartilhou com os pobres da região, que não precisavam, né, com pessoas carentes, porque Deus nos sustentou. Então, não tem faltado nesse sentido. Eu não sei daqui para frente. A coisa está apertando, mais um fechamento aí, pode ser que financeiramente aperte. Mas até agora, o Senhor tem nos sustentado, não tem faltado nada. As igrejas têm sensibilidade e pessoas também. Posso responder a pergunta das meninas? Das pessoas? Com certeza. Uma perguntou, se não me engano, como é que faz quando a gente aborda um mandarino gay, uma pessoa gay assim? É a próxima pergunta que eu ia fazer. E outra pergunta então... é se o senhor tem incentivo do governo, de algum órgão público. Tá bom, vou responder a do gay. E depois teve uma pergunta que é mais difícil, largar o álcool ou as drogas. Eu já tinha respondido, é o álcool. E, sem dúvida nenhuma, é o tratamento mais difícil que a gente enfrenta no Pão e Vida, chama-se alcoolismo. E eu não imaginava, eu sempre imaginava que o das drogas era mais difícil. Então, eu álcool... trata muito melhor de um cara de cocaína, de crack, do que do álcool. O álcool é lícito. Você está aí na esquina, alguém te oferece o álcool. E o álcool é difícil demais de largar, é muito difícil. É uma luta terrível que eu tenho com o alcoolismo. Então, é mais difícil o álcool responder a pergunta. Em relação a gay, a gente já abordou, sim, andarilhos gay, moradores de rua gay, e a gente acolhe com o maior carinho do mundo. E exige muito respeito dentro da casa para essas pessoas assim, que têm essa opção sexual. E temos casos de pessoas que chegaram lá e saíram com outra mentalidade, saíram diferente. A gente não permite, de maneira nenhuma prática dele homossexual dentro da casa. Ele tem que respeitar e dar seu respeito. Então, a gente já teve muitos casos. Aliás, eu não me lembro, na história da casa, ter ficado um período de meses sem que tivesse um homossexual dentro da casa. A gente respeita, trata muito bem e luta para que ele tenha uma vida restaurada, né? E deixe essa prática do homossexualismo. Então, a gente tem esse cuidado. Nós recebemos, sim, sem problema nenhum. Tive um problema uma vez, se não podia receber, de uma pessoa que era transexual, lá de Anápolis, que tinha seios, tinha bumbum e era homem. E eu falei, como é que eu posso colocar você num quarto com 8 homens e você seios? Não tem jeito, né? E essa eu não pude atender porque tinha um corpo de mulher. Infelizmente, não tinha jeito. Mas, a outra pergunta foi... Do órgão público, se o poder público oferece algum tipo de ajuda ou incentivo. Eu sei que financeiramente eu não sei se eles ajudam, mas assim, hospitais, né? E se eu tenho algum convênio, tem alguma ajuda, não é, pastor? Olha, o poder público, na verdade, tem sido nosso maior entrave hoje. Existe muito da gente, existe muito e não colabora com nada, com absolutamente nada. A gente atende prefeituras de Goiânia, atende governo de Goiás, atende CAIS, Justiça Terapêutica, UGO, UPAS, CRAS, tudo que eles ligam para a gente atende. Mas a contrapartida, infelizmente, é muito difícil. A gente conseguiu, com muita dificuldade, uma facilidade no CAIS Novo Mundo, que é pertinho da gente, para atender gente que não tem documento nenhum. Então, é do Pão e Vida, eles começaram a atender a gente, facilidade. Mas outro tipo de ajuda financeira ou com alimento, o poder público cria todas as dificuldades possíveis, de forma que a gente nunca consegue uma ajuda do poder público. Quando alguém chega lá e fala, eu sou fulano de tal, sou um deputado, sou isso, eu queria ajudar, eu fico com o braço arrepiado, porque eu não quero. É difícil, porque a gente já sofreu demais com tudo quanto é tipo de documentação para ter que arrumar e não conseguir nada. Então, na verdade, não consegue juntar a quantidade de documentos exigidos pelo Estado. Conseguimos juntar. É muita coisa. Todos.
Não, conseguimos juntar todos. Alguns não conseguimos, mas conseguimos juntar todos os documentos. Só que depois de tudo juntado, demora tanto para avaliar que começa a vencer todos. Eu tenho que juntar tudo de novo. Demora tanto para poder andar o processo, junta tudo de novo. Aí a gente não aguenta. Aí desiste, né, pastor? Aí desiste. Então a vigilância exige demais da gente, o bombeiro exige demais da gente. O poder público, infelizmente, ele não nos ajuda nesse sentido. Não temos incentivo nenhum, nenhuma. Pastor, agradecer a presença da Lília lá de Umas, está representando aqui o nosso presidente da convenção, a dona Wanda, Samuel, nosso gerente estadual de missões. Agradecer a Rosilene lá de... não falou o lugar dela aqui, mas o Vinícius também falou, pois seria bom a implementação de políticas públicas que viabilizem essa parceria. Está longe, né, pastor, pelo que eu vi. Pastor, nós estamos aqui, a conversa está ótima, eu acho que nós temos aí uns 7 minutos e eu quero usar esse tempo para falar o seguinte. Eu quero saber do senhor, tem 2 perguntas ainda, nós temos que responder nesses 7 minutos. Primeira é o seguinte, eu gostaria de saber os frutos. Durante esses quase 15 anos, né, 11 anos de casa já, vocês já atenderam quantas pessoas? Você tem mais ou menos uma estimativa? Você tem isso aí documentado? Quantas pessoas já foram salvas, né? Porque quando a gente fala em missões, o nosso tema é eu mais você na missão de avançar no cuidado em Goiás. É isso que vocês estão fazendo no Ministério Pão e Vida. Vocês estão cuidando de pessoas que estão renegadas pela sociedade, muitas vezes pelas famílias, pela droga, pelo álcool. Vocês estão cuidando e recuperando. A gente tem aí dezenas e dezenas de testemunhos de pessoas. Eu queria saber quantas pessoas já passaram pela casa durante esses anos, quantas pessoas já se recuperaram. O senhor pode falar para a gente? O senhor tem uma estimativa aí? Sim, Elton. A dificuldade nossa em ter um número aproximado de quem está bem hoje ou ressocializou, porque a maioria não é nem de Goiânia, é do interior, é de outro estado, de outra cidade. E os que são de Goiânia não tem contato com família, às vezes eles aparecem da gente. Mas nós atendemos já, contando com pessoas de rodovia, aproximadamente 3.000 pessoas. Mas na casa deve ter passado, pelos meus cálculos, segundo o que eu já verifiquei, uns 1.200 homens. E muitos, mas uma quantidade muito grande já se recuperou. Eu não vou dizer o percentual, 20%, ou 25%, ou 10%, não sei, mas muitos estão recuperados. Eu tenho prova dos que moram perto do Pão e Vida, os que são da igreja, e uma infinidade de ex-internos que voltam ao Pão e Vida constantemente para poder levar alguma coisa, para poder visitar, saber como é que a gente está, e os que entram em contato comigo nas redes sociais. Sempre que eu posto alguma coisa para o Pão e Vida, aquele monte de ex-internos posto também, agradecendo, porque passaram pelo Pão e Vida, porque tiveram uma vida recuperada. Então, não temos números exatos. Eu tenho mais ou menos uns 45 a 50 que foram batizados só na Água Branca. Só na Água Branca. Já dá uma congregação boa, né? Demais. E muitos que estão frequentando igrejas que eu tenho conhecimento. Na Água Branca são 7. Por que não são mais? Porque mudam do bairro, mudam de bairro, mudam para longe, né? São de longe, na verdade. Os que querem ficar aqui por perto, que casam, né? Nós temos lá o Lúcio, que casou e mora lá perto da igreja. Temos o Luciano, que casou e é da igreja. Temos o João Silva, que casou e é da igreja. Temos o Carlos, que casou e é da igreja. Tudo isso põe vida. E outros que moram na região ali e frequentam a igreja. Então, na verdade, nós temos um número muito bom de recuperados, graças a Deus. Que benção. Nós temos 1 minuto e 40 segundos para concluir. Eu quero agradecer a Deus que pela vida da Ana Paula fez várias perguntas. Ela é esposa do meu amigo Wellington, conselheiro lá de Goianés, da Igreja Batista Verdade e Vida. Só para concluir, pastor, nós temos 1 minuto só para concluir. Tá ótima a nossa conversa, infelizmente está acabando. Como que os batistas podem avançar no cuidado através do Ministério Pão e Vida? Como que a gente faz para ajudar mais o Ministério Pão e Vida? Através da convenção, através das igrejas. E as suas considerações finais, o senhor tem 1 minuto para encerrar, para a gente fechar isso aqui com chave de ouro. Os batistas já são uma bênção em nossa vida. A convenção já é uma bênção, a convenção contribui, colabora. Amém. Nós temos aí esse peso do nome convenção como parceiro do Pão e Vida. Os batistas têm ajudado a avançar no cuidado, cuidando do Pão e Vida. E os batistas, de maneira geral, podem ajudar nesse avanço em relação ao Pão e Vida, indo mais ao Pão e Vida, visitando mais aquelas pessoas que não tem ninguém e sendo um parceiro nesse trabalho que não é nosso, que é do Senhor. E sem dúvida nenhuma, a Convenção do Povo Batista tem grande importância no nosso trabalho.
Eu agradeço, Elton, a oportunidade de poder falar. Eu falo com muita alegria do Pães de Vida e sempre que precisar, estou à disposição. O meu abraço do pastor Flávio a todos que ouviram, a vocês, e sucesso no trabalho missionário desse ano. Amém. Pastor, Deus abençoe mais uma vez sua vida. Quero agradecer a Deus por todas as pessoas que participaram aqui. Foi fantástica a participação de vocês. Obrigado, Tatiana. Pastor Douglas está aqui, irmã Deliane Danchal, a Kellen Martins, o Rives, nosso querido irmão Rives, pastor Flávio, Keilon, todos vocês que participaram da nossa live. Foi excelente. Eu quero agradecer a Deus, que Deus continue abençoando o Ministério